Olá, inicio minha apresentação em referência à pós em avaliação psicopedagógica clínica e institucional da Faculdade Descomplica. O comportamento, como ele acontece, como ele se dá. Por que as pessoas cometem ações? O que as mobilizam efetivamente? E por que elas fazem o que elas fazem? Não é? Esse é o mote inicial da minha pesquisa, da minha apresentação. É importante destacar que há dois tipos de avaliação psicológica: a avaliação diagnóstica funcional e a avaliação diagnóstica topográfica, afora os níveis de explicação. É importante destacar que a avaliação psicológica ela parte, a definição primordial, ela parte de uma tomada de decisão do sujeito. A gente tem que considerar o valor da avaliação, a confiabilidade do que é dito, do que é referendado, a validade, o tempo disto tudo e a padronização de como ocorre. Os instrumentos avaliativos partem de medidas diretas, que é a observação direta do sujeito, do cliente, do paciente, e as medidas indiretas, que partem das entrevistas e de testes e inventários. Essa coleta de informações, tanto na entrevista como na observação direta, deve se ater de como deve ser conduzido, de como deve ser observado e as vantagens e as limitações para tanto. Os pressupostos da análise do comportamento, ele tem muito a ver com as interações do organismo e o ambiente. Deve-se procurar por relações funcionais. Cada indivíduo é único. Conclusões gerais devem ser tomadas com muito cuidado, A gente não pode ficar generalizando as situações. É de fato considerar que esses pressupostos da análise do comportamento é uma possibilidade de se fazer a ciência, de se pensar na questão acadêmica e na questão de ciência. E dentro desse contexto, uma perspectiva evolucionista, possibilitar a análise dos 3 níveis primordiais que são validados numa avaliação psicológica diagnóstica, tanto clínica quanto institucional. A seleção de comportamento, ela se dá pela seleção filogenética, que é a evolução do homem, do homem erectus, quando o homem, na questão da abordagem da ciência, que ele consegue, ao longo dos anos, ficar com a coluna ereta. Então, é esse processo evolutivo. A gente também, na seleção de comportamento, aborda a seleção ontogenética, A ontogenética é a formação interna do sujeito, de como se dá. E por último, a seleção cultural. Essas 3 seleções, a filogenética, a ontogenética e a cultural, é que engendra todo o processo comportamental do indivíduo. Na avaliação funcional, os objetos de estudo, as relações, partem do organismo e ambiente, como eu já havia dito. E nesses conceitos de ambiente, nós temos o ambiente externo, que é o ambiente físico-social, e o ambiente interno, que tem a ver com o sujeito, que é biológico, histórico. Como objetos de estudo, podemos considerar a interação da ação de um sobre o outro, o ambiente e o organismo, numa simbiose dessa relação. A relação funcional vai se dar, então, na questão ambiental. Que mudanças de partes do ambiente são alternadas, Como que
esse sujeito está dentro do contexto desse ambiente. E a questão comportamental, atitudinal, é como ele reage, que efeito que esse ambiente incide sobre o comportamento desse sujeito, desse paciente, desse cliente. Aí, partindo um pouco, saindo da análise funcional, que eu já havia explicado, iremos abordar a avaliação analítico-comportamental. As ausências de explicações mentalistas, a gente tem que avaliar. O programa de intervenção individualizado, que é muito importante nesse contexto. E a busca, principalmente, de variáveis no controle da história das interações entre o indivíduo e o ambiente, a predição e o controle. Agora, em contraponto, na avaliação funcional, possibilita a identificação de relações de controle de comportamento. A ferramenta essencial para o processo terapêutico. E a avaliação inicial e final, ela advém de uma separação didática, ocorre ao longo de todo o processo. A avaliação topográfica que consta no DSM-4, embora nós estejamos no 5, mas eu referendei no trabalho esse item do DSM-4. E no DSM-4 ele fala sobre a avaliação topográfica como um conjunto de sinais e sintomas, uma terminologia mentalista, né? E os processos subjacentes ao comportamento. A utilização de rótulos, como eu já comentei anteriormente, negligenciando as diferenças individuais. E a descrição é vista como explicação, é uma circularidade. Trago para vocês esse slide que é bem assertivo, bem explicativo, que ele traz na tabela uma comparação entre a avaliação topográfica e a avaliação funcional, né? Nesse contexto, você tem na horizontalidade os itens descrição, classificação, explicação e tratamento. E na verticalidade, o que o DSM propõe e a análise do comportamento mediante esses itens. Então, para a topografia, descrição como topográfica pelo DSM, a classificação vem por sinais e sintomas. Não há explicação, não há tratamento, pela questão topográfica. E pela análise do comportamento, a descrição vem através das funções das variáveis de controle. A classificação vem da relação de controle desse sujeito. A explicação na função das variáveis de controle. E o tratamento é na manipulação das contingências. Agora eu quero abordar com vocês um pouco do processo psicodiagnóstico. O processo psicodiagnóstico ele parte de um contrato com papéis definidos e uma duração limitada, que envolve tanto o psicólogo, o terapeuta, no caso, e o cliente, o paciente. O psicodiagnóstico, o paciente busca auxílio em um momento muito particular da sua vida, né? Então, esse sujeito, ele tá fragilizado, ele tá num momento de crise e parte aí do equilíbrio psíquico e de quem tá fazendo a audição desse momento dele, dessa catarse, não só se reportar no lugar do sujeito, mas dar condições para que ele possa não entender que algo seja punitivo ou não para ele, mas para que ele entenda o processo que ele está passando, né? A partir do momento que ele toma consciência das ações, do momento de crise que ele está, é que ele vai poder, de alguma forma, consolidar
informações também para combater essa situação. É importante também destacarmos que o psicodiagnóstico ele visa identificar forças e fraquezas no funcionamento psicológico desse sujeito, com foco na existência ou não de psicopatologia ou na tentativa de resolução de problemas apresentados, né? Sem fantasias de onipotência do terapeuta, do psicólogo, e nem da impotência do paciente, né? O psicodiagnóstico, ele tem uma relação imbricada com a psicoterapia, que é um momento de auxílio e de ajuda desse cliente. Visa objetivar ainda o subjetivo, objetivar o subjetivo. Parece distoante, mas elas se complementam, porque tudo aquilo que é subjetivo, que a pessoa pensa que está ocorrendo, trazer à tona para a questão diretiva, objetiva, para que ele entenda o seu próprio processo e o que é parte do que é real e daquilo que não é, né? O diagnóstico ele tem como base um bom trabalho em qualquer área, né? Mas é imprescindível que a gente, o terapeuta ali no momento, que nós saibamos como ocorre, o porquê das causas, detectar a queixa do paciente, para poder, né, nessa entrevista, ter as fundamentações necessárias e aprofundar mesmo a questão da personalidade desse cliente, para poder saber que tipo de técnica e que tipo de teste nós podemos inferir neste cliente para obtermos resultados, né? E intuir a questão latente dele e o motivo de manifesto que ele está lá nos colocando, que seria a queixa principal, tá? Para estabelecer um prognóstico e dar os direcionamentos, os encaminhamentos terapêuticos necessários. As aplicações, não é? O terapeuta, né, essa pós, essa avaliação que nós aprendemos pela faculdade Descomplica, ela pode, o terapeuta e o psicólogo pode interagir, tem fundamentos substanciais para trabalhar com a psicologia forense, a psicologia do trabalho, a hospitalar, a educacional, a vocacional, a de pesquisa, o campo de pesquisa, de orientação familiar também. E o psicodiagnóstico é um estudo profundo da personalidade do ponto de vista clínico. E para que esse processo aconteça, a solicitação da consulta já no primeiro encontro é com uma entrevista inicial, para dar um mapeamento, um enquadramento de como está a situação do sujeito, do paciente, no caso, o planejamento que vai ser realizado, né, com esse paciente, quais os instrumentos diagnósticos que eu vou utilizar, quais técnicas, sem rigidez, o estudo do material colhido, correlacionar os diferentes instrumentos utilizados entre si, tendo em vista a história de vida do sujeito, da família, buscar convergências e recorrências dentro do que está sendo exposto ali, uma devolutiva oral, né? Se preocupar muito com a questão do que vai abordar e falar para o sujeito, não deixar nada registrado, mas ter esse contato visual, auditivo, para ele se sentir seguro. Ao mesmo tempo, o terapeuta e o psicólogo tem que tomar muito cuidado com a onipotência, né? Não se colocar no lugar de verticalização. Sempre se colocar num lugar pautado pela horizontalidade, para que esse cliente, esse paciente, se sinta tranquilo para estar expondo a sua vida pessoal. Então, momentos de ansiedade,
nesses processos não são bem-vindos, né? Há de se ter um controle de ansiedade da parte do terapeuta, do psicólogo, mesmo que tenha aquela ânsia em resolver a situação, né? Aquela ansiedade, ele há de controlar. E se acaso for solicitado e necessário, informar por escrito também, por que não, né? E como enquadramento, varia, né? Isso altera de profissional para profissional. E as características pessoais do consultante também. Você não tem como ter uma seletividade de quem vai lhe procurar no consultório, né? A quem você vai atender, enfim. É muito importante esclarecer os papéis, né? Qual é o seu papel e qual é o papel do paciente, os objetivos, os limites, estabelecer também uma frequência de encontros, isso é muito importante. E a duração, quanto tempo dura esse nosso encontro? Mesmo que ele queira abordar a mais, ficará para uma próxima sessão. Então, se você marcou 30 minutos de momento terapêutico, de conversa, de entrevista, esses 30 minutos devem ser respeitados, assim como o lugar e como o horário e a frequência dos encontros. Não pode ficar criando alternâncias. Essa rotina precisa ficar muito bem clara e estabelecida para os dois sujeitos, né? Tanto para o terapeuta, o psicólogo, quanto para o cliente, o paciente. E o tempo de duração, geralmente, né, as pessoas demoram numa terapia uns 30 minutos, mas parte de cada psicólogo e cada terapeuta e do seu tempo para com o indivíduo. Eu encerro aqui essa apresentação da avaliação psicodiagnóstica, institucional e clínica, que é a pós que eu estou realizando. E espero que vocês tenham gostado e que tenha elucidado um pouco das dúvidas que talvez vocês tenham. Gratidão imensa. Meu nome é Lilian Guedes.